Finalmente nós tivemos uma redução na nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros, de 0,50 pontos percentuais ao ano de redução na taxa Selic. O que isso significa e por que o mercado está tão assim contente por essa redução da taxa Selic? E por outras partes, você tem um controle, uma tentativa de controle de narrativa muito prejudicial para quem não entende desse mercado. Então eu vou explicar com todos os detalhes possíveis sobre a redução da taxa Selic e inclusive para você não cair em vídeo tendencioso e notícias tendenciosas que vão aí agregar essa redução ao governo, por exemplo, que foi o governo que fez a redução da taxa Selic, foi o governo que pressionou o Banco Central para a redução da taxa Selic. Não foi isso que aconteceu e infelizmente o que nós temos no Brasil hoje é um governo lutando contra a atuação do Banco Central, querendo reduzir a taxa Selic na canetada. A taxa Selic não pode ser reduzida na base da canetada, ela precisa ser basicamente estudada e aplicada da melhor maneira possível, visando ou o controle da inflação com a sua alta, foi o que aconteceu nos últimos meses, né? Foi a alta da Selic para segurar, conter a nossa inflação, ou o incentivo à economia com a sua redução, que é o que está acontecendo agora com esse 0,5% sendo reduzido na taxa Selic, tá? Então vamos começar explicando como funciona a taxa Selic, como ela tem uma aplicação funcional tanto no nosso dia a dia quanto na parte de investimentos, tá? Como que ela vai impactar os seus investimentos de forma positiva, de um lado na renda variável e de forma negativa, entre muitas aspas, na renda fixa, tá? Então, primeiramente, o que é a taxa Selic, tá? A taxa Selic é uma taxa básica de juros, é a nossa taxa básica de juros, é basicamente um termômetro do Brasil em relação a juros. Ela serve para você balizar desde juros de financiamento, por exemplo, se a taxa Selic está lá em cima, os juros do financiamento vai ficar mais caro, ou seja, vai ser mais difícil de uma pessoa pegar um empréstimo ou financiar um carro ou uma casa, por exemplo. Ou seja, uma Selic mais alta, ela influencia tanto nessa parte de financiamento, influencia também de forma ativa na nossa economia, subindo o preço até de alguns produtos aí de consumo diário. Então a Selic ela tem uma aplicação funcional no nosso dia a dia. E a taxa Selic mais alta, ela é para segurar a inflação. Por quê? Ela segura um pouco essa busca por crédito, essa distribuição de crédito pelo setor privado e tudo mais, e concentra mais o crédito, o dinheiro do brasileiro de modo geral, na renda fixa, até mesmo em títulos públicos do governo, no Tesouro Direto, emprestando dinheiro para o governo. Consecutivamente, ele consegue lidar melhor com alguns períodos econômicos e segurar um pouco a inflação, favorecendo aí a nossa economia e a força da nossa moeda, tá? Então a Selic alta influencia desde financiamento até a inflação, para segurar a mesma, né? Agora, e a Selic em baixo que está acontecendo nesse exato momento no Brasil? A Selic entrando em um ciclo de baixa, você favorece o crescimento econômico em relação às empresas e até mesmo ao fluxo de dinheiro na economia. Como assim, Leonan? Se a Selic está em queda, os juros também está em queda, ele acompanha ali a Selic, né? Se os juros está caindo, fica mais fácil você pegar um empréstimo para comprar um carro, comprar uma casa. Por quê? Ao invés de você pagar 15, 20% ao ano no empréstimo, você vai pagar 7%, 8%, 9% ao ano. Então fica mais tranquilo, mais leve, entre muitas aspas, pegar esse empréstimo que aquece efetivamente a nossa economia. E não só o CPF, tá? O CNPJ também é fortalecido. Por quê? As empresas também pegam empréstimo, também assumem dívidas ali visando o crescimento. Então, esse valor que elas vão assumir fica com uma taxa de juros um pouco mais baixa, o que aquece a economia. Porém, uma Selic mais baixa, você acaba tendo uma migração de investidores da renda fixa, do Tesouro Direto, o CDB, para a renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoedas que seja. Então, isso fortalece ainda mais a nossa economia, no caso de fluxo de caixa e não de fortalecimento de moeda. Tanto que com essa queda da Selic você teve uma alta do dólar, tá? Porque a tendência é que o real tende a se desvalorizar um pouquinho, porque você tem um êxodo de investidores de fora do Brasil que estão investindo aqui na renda fixa, aproveitando esse investimento livre de risco, com algumas aspas aí, né? Eles vão migrar, tirar os seus dólares aqui do Brasil e investir em outras economias que estão oferecendo boas oportunidades também. Então você tem aí uma mescla de sentimentos, né? Desde as pessoas mais otimistas com a nossa economia, com as ações subindo um pouco mais, os fundos imobiliários subindo um pouco mais, essas oportunidades na renda variável,
e pessoas que vão ter que migrar também da renda fixa para a renda variável e não estão tão prontas assim. Inclusive, se você quiser saber mais sobre investimentos e como fazer os melhores investimentos do Brasil, eu tenho um curso completo sobre como realizar investimentos para iniciantes, vai estar na descrição desse vídeo aqui. Então, é muito importante você entender a influência da taxa Selic. Então, a queda da Selic é de fato boa para nós. O rendimento na renda fixa vai reduzir? Vai, tá? Só que é muito importante afirmar também que a Selic não vai cair de uma vez só. Ela hoje está em mais de 13% ainda em rendimento anual. Está em 13,25% de distribuição de rendimento anual, mas com esse primeiro corte deve haver vários outros cortes, aí de 0,25 até mesmo novamente de 0,50 ao longo dos próximos meses, tá? Porém, a Selic deve estabilizar ali por volta de 8 até 9 ponto alguma coisa por cento ao ano, tudo bem? Eu já estou falando, já pensando em 2024. Agora, por último, porém não menos importante, é você tomar cuidado com o controle de narrativa, tá? A Selic não pode ser cortada na canetada, como eu já expliquei ainda nesse vídeo aqui, porque é uma taxa que ela deve ser adaptada de acordo com o fator de risco da nossa economia e com o seu principal foco. Hoje, o foco da Selic nesse corte é acelerar um pouco mais a economia, dar um sopro de vida para a nossa economia, para as coisas irem melhorando, tá? Agora, se a Selic sobe, é para segurar a inflação, para que a gente não tenha que gastar mais dinheiro para comprar um arroz, um feijão ou até mesmo um carrinho lá, mesmo que o financiamento fique mais caro. Então você tem momentos que a Selic sobe ou cai de acordo com a economia e inclusive com a nossa saúde econômica e monetária, de acordo com o que eles querem para a nossa moeda, que ela se fortaleça ou até mesmo perca um pouquinho de valor, porém a nossa economia interna fique mais forte, tá? Então a Selic, ela precisa ser ajustada com muita calma e cautela, porque ela influencia diretamente, efetivamente na nossa vida, desde o arroz e feijão até o carrinho que a gente quer comprar ou o investimento que nós vamos fazer agora nesses próximos meses, tá? Então ela vai ter influência em toda a sua vida de modo geral, tá? Agora, se você jogar Selic no Google, você tem esse tipo de informação aqui, ó. Desde esses tweets, né, tem o Haddad falando aqui, o corte de 0,50% na taxa básica de juros sinaliza que estamos na direção certa, um avanço no sentimento de crescimento econômico sustentável para todos. Nesse quesito aqui, tudo bem, né, é basicamente isso. O corte da Selic, ele fomenta a nossa economia de modo geral, economia interna do Brasil, porque você tem uma migração, como já expliquei, da renda fixa para renda variável, você aquece mais aí as ações, os fundos imobiliários e acaba fomentando a economia, melhorando o fluxo interno de caixa aí dentro das empresas e tudo mais, tá? Agora você tem esse segundo tweet que não faz sentido. Vamos lá, vou até riscar esse tweet aqui, olha só. Corte de meio ponto na taxa Selic não muda o fato de que o BC, Banco Central, segue impondo ao Brasil a maior taxa de juros do planeta. Gente, a Selic, ela é adaptada para a situação do país. Se nós estamos numa situação não tão agradável agora, por conta de vários fatores, você tem sim uma Selic mais agressiva, mas para conter a inflação. Não tem uma saída mais simples e fácil para você ir lá e falar, vai reduzir para 9%, tá bom, vamos cortar aí 4% no ano que tá tudo bem. Não é assim que funciona. É tudo dinamizado de acordo com a nossa economia. Seria muito fácil eu virar e falar, eu quero que o real vale mais do que o dólar hoje. Ia ser incrível se pudesse acontecer isso com a nossa economia, mas não é assim que funciona. Tudo tem um princípio de atuação que vai reger certas atitudes. E o Banco Central, ele está sendo conservador. Ele tem que ser conservador mediante uma crise que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, até mesmo na China, que está sofrendo com esse pós-pandemia. Então, essa segurada na Selic lá em cima e essa redução mais tardia, ela tem motivos embasados, antes numa medida de controle de inflação e agora numa medida de fomentação interna econômica, tá? Mas lembrando que o dólar se valorizou perante o real. Nós temos uma desvalorização do real porque nós temos uma redução na nossa taxa básica de juros e a tendência é que o dólar suba ainda mais um pouquinho, superando os R$5 aí, provavelmente em alguns meses, podendo ficar entre 4,90 e 5 e pouquinho. Tudo bem? Então é basicamente isso, tá? A Selic, ela vai influenciar na sua vida agora. E em quesito de investimento, que é o foco aqui do canal, eu continuo olhando para fundos imobiliários com bons olhos. É claro que muda um pouco a estratégia, mas ela não muda tanto, tá? Ela sai desse foco muito em fundos de papéis e entra mais em fundo híbrido, em fundo tijolo, tá? Para você que investe em fundos imobiliários. Inclusive, se inscreva nesse canal que tem muito conteúdo tanto sobre investimento básico, sobre fundos imobiliários, e agora eu vou falar um pouco mais sobre ações também, que eu gosto bastante, tá? E falando de ações, é o momento sim de adquirir ações, tá? Inclusive o mercado de ações já vem precificando essa queda da Selic há alguns meses, tá? Então não é uma surpresa, ai, que a Selic caiu. Não,
todo mundo já estava aguardando essa queda, só não sabia quando chegaria a mesma, tá? Então a estratégia de investimento continua quase a mesma, sempre mantendo uma parte na renda fixa como reserva, por exemplo, e tendo sua exposição controlada de acordo com o seu fator de risco escolhido na renda variável, em fundos imobiliários, ações e até mesmo algumas criptomoedas para aproveitar o próximo halving aí do ano que vem, provavelmente uma alta no Bitcoin, dentre outras criptomoedas. Então aproveite aí esse momento para investir na renda variável e vamos aguardar o desenrolar dos próximos capítulos aí em relação à taxa Selic e à nossa economia. Agradeço a sua presença aqui novamente, um grande abraço, se inscreva nesse canal que vale super a pena e me siga nessa outra rede social. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, se gostou deixa aquele gostei e comente também a sua opinião, que ela é muito importante para o desenvolvimento desse canal e das informações trazidas aqui. Um grande abraço, até um próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais!